Fala aí, pessoal, bora falar então de Neovim aqui agora nesse vídeo. E no último vídeo que eu falei sobre Neovim, eu fiquei até muito honrado com isso, porque muita gente falou que ou já está utilizando o Neovim, ou está com vontade de utilizar o Neovim por conta daquele vídeo. Então, muito obrigado pela honraria que vocês me deram aí, mas eu só peço pra você não me usar como referência sobre Neovim, porque como eu te falei naquele outro vídeo, eu também estou aprendendo isso aqui. Então, nesse vídeo, eu peguei um monte de coisa que eu venho utilizando, venho vendo como é que funciona e coloquei aqui nesse Markdown pra gente ver aqui, tá? Uma outra coisa também que eu achei muito legal do outro vídeo de Neovim foi alguém ter me passado informações que eu não sabia. Por exemplo, eu tinha mostrado uma função pra vocês que eu tinha feito em Lua que conta as palavras aqui, né, no caso. Então ali ele fala pra mim aqui no final, tem 772 palavras, tá? Eu tô contando palavras por espaço, basicamente, não é mais ou menos isso, tá? Mas alguém comentou comigo no último vídeo que dá pra você fazer, por exemplo, G e Ctrl G, e aí você tem várias informações que você tem aqui no buffer. Por exemplo, aqui eu tô na coluna 37 de 75, eu tô na linha 6, eu tô na palavra 34 de 772, eu tô no caractere tal de 4.000 e tanto, e isso aqui. Então tem muita informação sobre o buffer, já me economizaria aqui ter criado uma função em Lua só pra fazer isso aqui, tá? Mas eu criei mais também pra eu ver como brincar aqui com Neovim, tá? Então, se você souber alguma coisa que eu não falar nesse vídeo, ou até o que eu falar, e você quer colocar mais coisas, deixa aí nos comentários pra gente, todo mundo ir aprendendo juntos aqui. Eu acho isso muito legal aqui, muito interessante aqui do YouTube também, beleza? Então, vamos lá começar a falar dos comandos aqui. Na última aula, desculpa, não é aula isso aqui, tá? Eu tô aprendendo junto com vocês. Isso aqui foi coisa que eu fui anotando, tá? Mas no último vídeo, eu falei com você sobre F e F maiúsculo, que é pra você, por exemplo, se eu quero buscar esse E aqui, eu tô aqui no começo da linha, eu dou um F, E, eu vou lá nesse E. Se eu quero ir no mais ali, eu dou um F, mais e vou lá no mais. Beleza? Então a gente comentou sobre isso aqui. E pra eu fazer invertido, por exemplo, eu quero ir na primeira vírgula mais pra trás. F maiúsculo, vírgula, eu chego aqui. Agora eu quero continuar indo, ponto e vírgula, no caso. Se eu quero inverter isso aqui, vírgula, pra ele refazer essas buscas. Então ponto e vírgula inverte o que eu tava fazendo. Aliás, o ponto e vírgula refaz o que eu tava fazendo e a vírgula faz o inverso do que eu tava fazendo antes. E o T, ele para até aquele caractere, mas não inclui aquele caractere. Então, por exemplo, se eu quero buscar invertida, vamos supor o tracinho ali, o sinal de menos. Então, T maiúsculo, menos, eu chego até ele, mas não em cima dele, no caso. E se eu pressionar o ponto e vírgula, ele refaz isso de novo. Então, aqui tinha dois sinal de menos, ele foi nesse. Se eu quero inverter, eu posso colocar a vírgula, ele volta pra cá. Ponto e vírgula, vai pra lá. Se eu tô aqui e eu quero ir pra frente, o T é minúsculo. Então, T traço, ele vai até no traço. Traço ou sinal de menos, como você quiser chamar isso aqui. Beleza, isso a gente até viu na aula anterior, mas eu tô só relembrando porque eu vou te mostrar algumas informações de busca, e isso aqui é uma busca também, né? E aí aqui embaixo, uma outra coisa que eu queria falar no último vídeo e não falei foi indentação de código. Então, se eu pressionar duas vezes o sinal de maior que e menor que, eu faço ou indentação, ou eu faço indentação pra trás. Eu esqueci, eu acho que eu nem sei como é que fala isso, como é que faz indentação pra trás. Mas é o contrário. Então aqui, se eu pressionar, por exemplo, o sinal de maior que, eu vou pra frente, né? Se eu quero repetir isso, ponto, 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 eu vou indo pra frente. Se eu quero voltar, eu digito o contrário, a setinha pro outro lado. Se eu quero repetir isso, ponto, 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 eu volto ali. Se eu quero, por exemplo, suponha que eu mantenha isso aqui como tava aqui, por exemplo. Se eu quero que ele corrija esta linha aqui, de acordo com o que ele entender esse documento aqui, tá? Isso aqui é próprio do Vim mesmo. Eu dou dois sinais de igual, e aí se ele entender, ele já formata essa linha aqui pra mim corretamente. Beleza, então isso foi esses dois sinais de igual aqui. Outra coisa também, eu acabei de fazer isso aqui, não falei nada. Se eu der o U, eu faço um desfazer. Então eu desfaço o que eu tinha feito anteriormente. Eu posso fazer isso várias vezes. Se eu der um Ctrl R, eu refaço o que eu desfiz, no caso, beleza? Então isso aqui vai ser o U e o Ctrl R. Se eu quero refazer a última seleção, eu cheguei até a comentar isso aqui com você, que se eu quero refazer essa última seleção, tô tentando ir lá naquele traço lá, ó, aqui. Se eu quero selecionar isso aqui, a gente viu isso, VG underline, por exemplo, eu seleciono daqui até o último caractere. Se eu quero refazer a seleção, por exemplo, suponha que eu fiz alguma coisa e desfiz essa seleção, eu acabei desselecionando ali, né? Se eu quero refazer isso aqui, eu dou GV, e aí ele refaz essa última seleção pra mim, e aí eu posso fazer o que eu quiser com ela aqui. Outra coisa também que eu achei super interessante, isso aqui eu tenho tentado assim encaixar melhor aqui no que eu tô utilizando, é você entrar na inserção onde
onde você tinha entrado pela última vez. Por exemplo, suponha que eu vá aqui no final desse arquivo aqui e faça alguma coisa aqui, sei lá. E aí pronto, fiz esse sei lá aqui, né? E aí saí, salvei o arquivo e fui pra outro lugar, e aí eu quero voltar naquele lugar que eu tinha inserido pela última vez, GI. E aí eu caio lá já com edição, pra eu fazer a edição ali. Então achei isso aqui mega interessante, porque a gente faz isso muito, né? Às vezes você vai num lugar, edita alguma coisa e quer voltar naquele lugar, tá? Uma outra coisa, às vezes você tá vendo aqui eu pressionar JJ várias vezes, é que eu mapeei o meu ESC pra JJ. Então às vezes eu tô fazendo alguma coisa aqui e aí eu pressiono JJ. Ele tá mapeado pro ESC, tá? Então toda vez que você vê JJ, é porque seria o ESC ali, né? Então, só pra te avisar aqui, ó lá, eu acabei de pressionar, porque isso aqui já ficou tanto na memória muscular, tá? Porque às vezes eu tô até no Google digitando alguma coisa, eu pressiono JJ ali pra mudar o modo ali, né? O que não funciona. Ok, outra coisa interessante é que se você tiver algum link, alguma coisa que você quer acessar, você pode apertar GX, por exemplo. Eu tô com o navegador aqui do outro vídeo que eu tava fazendo. Então aqui, ó, se eu pressionar GX, ele vai abrir o meu site aqui nesse GX que eu acabei de pressionar aqui. O outro aqui, isso é um link, tá? Então ele vai abrir o navegador no link no seu navegador padrão. Agora, nesse outro aqui, é um arquivo que eu tô aqui, tá? Que é este outro arquivo aqui. Então, nesse arquivo, eu posso pressionar GF. E aí ele já vai lá para aquele arquivo. Ctrl-O volta onde você tava antes, beleza? Outra coisa também é comentar. Se você quiser comentar uma linha ou uma seleção, você pode apertar GC. Eu apertei GC, você viu que não fez nada, né? Aqui eu vou dar um espaço, ó. E aí ele já comenta essa linha aqui. Se eu quiser selecionar, por exemplo, a gente viu isso na aula anterior, se eu quiser selecionar esse bloco aqui inteiro, VIP, né, que é um parágrafo, né? E aí eu selecionei isso aqui e eu quiser dar GC, ele comenta o bloco inteiro aqui, do jeito que ele entende o arquivo que você tá. Nesse caso aqui eu tô em Markdown. Beleza, agora buscas simples aqui, né? Busca simples é basicamente o seguinte, você tem como buscar a palavra que tá embaixo do cursor, por exemplo, aqui eu tô na palavra encontra. Se eu pressionar asterisco aqui, o que vai acontecer é que ele vai buscar a próxima encontra. Então, se eu, asterisco, ele achou a de baixo. Se eu quiser voltar, N maiúsculo, eu volto para anterior. Se eu quiser ir para frente, N minúsculo vai para frente, beleza? Então, eu posso ir em todas as palavras encontra de forma circular, em looping, só apertando N para frente e N maiúsculo para trás, tá? E aí, isso inverte se eu utilizar isso aqui. Por exemplo, suponha que, para eu desselecionar ali, não é desselecionar, para eu desfazer esse highlight que tá aqui, eu digito ali, ó, 2 pontos, NOH. E aí ele desfaz isso aqui. E aí se eu quero fazer isso aqui invertido, por exemplo, agora eu quero ir que ele encontre a referência anterior, eu posso pressionar o jogo da velha, aí ele encontra a referência anterior. E aí o N, ele vai pra trás agora. Você percebeu ali, ó? Ele tá indo para trás. E o N maiúsculo vai para frente. Então inverte dependendo de como eu fizer essa busca aqui, tá? Também tem a mesma coisa disso aqui, a gente também tem o G com asterisco e o G com cerquilha, que vão funcionar com trecho de busca, e não a palavra inteira que você está buscando, ok? Então é a mesma coisa, isso aqui do outro anterior. Esse de busca, que é a barra e o interrogação, é a mesma ideia ali, só que ele permite você digitar alguma coisa. Então suponha que eu queira encontrar isso aqui, encontra a próxima. Eu dou uma barra e digito encontra a próxima. E aí, ó, ele encontra ali, ó, e aí se eu não sair daqui, eu vou continuar digitando, tá? Então você dá Enter pra você marcar, é isso que eu quero buscar. E aí você vai buscando. Aqui só tem isso aqui, não tem outra referência disso aqui. Então só tem esse encontra a próxima. Ok, esse aqui faz isso pra frente, esse, o interrogação, se eu pressionar. Se você perceber, pelo menos no meu teclado, eu não lembro qual que é o layout do teclado brasileiro, se você tiver um teclado brasileiro, mas no meu teclado, o interrogação e a barra ficam no mesmo botão. Então, se eu pressionar Shift, na onde tem a barra, vira uma interrogação. Então, é como se fosse W minúsculo, W maiúsculo, B minúsculo, B maiúsculo, e assim por diante. As coisas minúsculas e maiúsculas só trocando com Shift aqui. Então, se eu pressionar, por exemplo, o interrogação, eu faço a busca para trás, ao contrário da barra. A barra vai para frente, o interrogação vai para trás. Uma outra coisa que você pode fazer nessa busca aqui também, se você quiser, é colocar essa flagzinha aqui de barra invertida C
C ou barra invertida C maiúsculo. Se você quiser encontrar essa palavra, suponha que você quer encontrar encontra ali, que é essa palavra aqui, então encontra. Percebe que ele só vai, por padrão, não configurei nada aqui, então por padrão ele só vai encontrar o que der match preciso, incluindo o case. Então, letra maiúscula e minúscula vai fazer diferença aqui. Mas se eu fizer essa busca novamente, ó, e colocar um barra invertida C, agora ele encontra também coisas com outro case. Aqui tem, ó. Tem, tá vendo? Com E maiúsculo ali, com E minúsculo, tanto faz. Qualquer um desses aqui, ele vai encontrar. Ok, então isso aqui foi uma busca bem simples aqui, tá? Eu mapeei aqui a leader, que é o espaço, e o H para ele desselecionar, tirar o highlight ali daquilo lá. Então é a mesma coisa de NOH que eu tava te mostrando anteriormente. Então às vezes você vê ali eu digitando isso aqui, é por isso aqui, tá? Uma outra coisa também, isso aqui eu não sabia, eu achei genial também. É possível que você faça a combinação aqui de alguma coisa que você quer fazer com uma busca também. Então suponha, por exemplo, que eu queira copiar, né, fazer o yank aqui no caso, né, que seria o Y. Suponha que eu queira copiar daqui desse P até combinar ali. Eu posso fazer isso aqui fazendo o seguinte, Y/combinar, Enter. E aí ele copia esse trecho inteiro, eu posso colar aqui, ó, esse trecho que eu copiei. Percebeu ali que a palavra combinar não entrou, né? É só pra eu marcar onde eu tava indo ali. Então, se eu voltar aqui, ó, Y/combinar. Eu tenho certeza, isso você vai saber, você vai deixar isso nos comentários, vai? Eu tenho certeza que deve dar pra incluir a palavra combinar, mas não olhei isso, porque eu tava tão empolgado com isso aqui, brincando com isso aqui, pra fazer esse vídeo aqui, que eu falei, vou deixar só isso aqui, porque eu tenho certeza que alguém vai falar como que faz isso aqui, tá? Pra, por exemplo, incluir também a palavra combinar. Se eu quiser apagar até a palavra combinar, D, e aí eu quero ir pra frente, então /combinar, Enter, ele apaga até a palavra combinar, mas não a palavra combinar. Beleza, se eu quiser ir pra trás lá, no caso, eu posso também. Então, por exemplo, se eu vier aqui no final da linha, vou desselecionar ali, e eu quero ir pra trás, eu quero apagar daqui até lá na palavra combinar. Então, D, interrogação, combinar, Enter. E aí ele apaga, e agora ele já incluiu a palavra combinar, viu só? Interessante, né? Mas beleza, isso aqui eu achei muito legal, como eu tava te falando, eu não sabia disso aqui, isso aqui eu vi logo antes de gravar esse vídeo, então eu vou tentar incorporar isso aqui no meu dia a dia pra ver como é que vai ficar isso aqui, ok? Outra coisa também, você pode utilizar, como eu tava te falando, o Y, o D, o C, o V pra selecionar qualquer coisa que você quiser. Eu não testei, eu não lembro de ter testado isso aqui com V. Vamos ver lá a palavra legal, V/legal. Ó, seleciona até a palavra legal aqui também. Então, maravilha, isso aqui é super interessante, né? Ok, outra coisa que é super mega legal é você buscar e substituir coisas aqui. Isso aqui, tudo isso aqui que eu tô te mostrando da barra, por exemplo, envolve também expressão regular. Eu não tô falando de expressão regular aqui porque foge muito desse assunto aqui. Mas se você quiser, a gente fala só de expressão regular nisso aqui, beleza? Mas se você quisesse fazer uma busca por expressão regular, suponha que eu queira buscar... sei lá, isso aqui é interessante. Eu quero buscar esse ponto literal aqui, tá? Então, se eu quero buscar o ponto literal, eu vou dar barra. Se eu colocar um ponto aqui, você percebe que ele tá buscando outras coisas nada a ver com ponto ali, né? Então, por quê? Porque ele já tá considerando expressão regular aqui. Então, se eu quero buscar literal, barra invertida, ponto. E aí ele busca lá o ponto bonitinho que eu queria, tá? Então, por isso que eu tava... evitando falar disso aqui, porque a expressão regular já tem um assunto muito complicado aqui. Eu tenho 2 cursos gratuitos no YouTube sobre expressão regular, mas aqui é um pouco diferente. Mas se você quiser, tem um no YouTube de JavaScript, só colocar expressão regular Otávio Miranda, você vai achar o de Python e o de JavaScript aí. Beleza, dito isso aqui, como é que funciona esse buscar e substituir? É o comando substitute, tá? Mas a gente utiliza só S. Então, 2 pontos, S. Só que eu informo um range aqui para ele. Então, suponha que eu queira o documento inteiro para fazer uma busca e substituição. Então, 2 pontos, porcentagem, e aí S, o que é esse porcentagem? Documento inteiro. O S, substitute, e aí barra. E aí, depois dessa primeira barra, vem o que eu tô buscando. Então, o que eu tô buscando? Encontrar, suponha. Agora eu peguei encontrar, só vou usar encontrar. Para que eu quero substituir isso? Então, eu ponho outra barra, e agora eu quero trocar por qualquer coisa. E aí, tá vendo que eu já tô trocando ali? O único, porém, aí eu ponho uma barra para terminar, então percebe que é o range, ó, 2 pontos, o range, nesse caso, o porcentagem é o documento inteiro, S, e aí, barra, o padrão que eu tô buscando, barra, o padrão que eu quero usar para substituir o que eu busquei anteriormente, e depois tem flags. Se eu não colocar nenhuma flag,
a primeira busca, a primeira repetição que ele encontrar daquilo, ele vai usar e não vai fazer em todas as outras, tá? Se eu quero que ele faça em todas elas, eu coloco um G aqui. E aí tem essas flagzinhas aqui embaixo aqui, ó. Você pode utilizar, por exemplo, G instrui o comando a substituir todas as ocorrências da linha. C pede a confirmação iterativa. Isso aqui é interessante se você quiser ver cada uma das palavras que ele vai substituir. E o I realiza a busca sem diferenciar maiúsculas e minúsculas. Então eu posso combinar todas, se eu quiser. Então GCI, no caso, vai ser todas as ocorrências da linha, pedindo confirmação para mim e sem ignorando se é maiúsculo ou minúsculo. Então, se eu der Enter aqui, a primeira vez que ele encontrou encontrar, ele me pergunta: você quer substituir quer substituir isso com qualquer coisa? E aí sim, Y, não, no, né, no caso, A, Q pra sair, só a última, e aí você tem Ctrl E pra rolar, Ctrl Y pra descer. Então se eu der não nessa primeira, ele vai pra próxima e não faz a substituição. Se eu der sim nessa aqui, ele troca ela e vai pra próxima e vai me perguntar em todas. Se eu der A, ele substitui todas aqui no caso, né? Deixa eu ver lá no topo do arquivo se ele manteve aquilo lá. Ele não manteve a alteração, beleza. Então isso aqui é a substituição no documento inteiro que a gente viu. Uma outra forma de você fazer isso, que eu acho também muito útil, é você restringir o range dele. Então suponha que, vamos vir aqui em cima aqui, ó, e eu vou selecionar esse bloco aqui inteiro. Então a gente já viu VIP, aliás. VIP aqui, eu seleciono esse bloco aqui inteiro, o parágrafo inteiro. E aí eu quero substituir só nessa seleção. É mais fácil aqui, porque agora é só eu colocar o ponto e vírgula. Percebe aqui embaixo que ele já tá marcando aqui o que tá selecionado. Ele tá delimitando isso aqui. Então aqui já tem o range, eu não preciso colocar nada. Então é só S, e aí suponha que eu queira trocar Enter por Ctrl, e aí barra, e aí a mesma ideia, G, e aí só o G no caso, nesse caso específico aqui, mas se você quiser confirmar, C, I, a gente já falou. Então Enter, eu troquei tudo ali para o Ctrl ali. Então eu vou voltar como estava, isso foi a substituição dentro de uma seleção. Deixei anotado aqui embaixo pra gente. E as flagzinhas a gente já falou delas também. Outra coisa também que é muito legal, isso aqui também eu uso bastante, é o seguinte: às vezes você quer fazer uma substituição de uma coisa, mas você quer buscar ela primeiro, quer garantir que você não vai fazer alguma coisa errada, né? Então você pode fazer isso, por exemplo, suponha que essa palavra realizar aqui, eu busquei ela. Eu fui lá e peguei o asterisco, busquei essa palavra realizar. Maravilha. Então já marquei essa palavra mesmo que eu quero buscar. Maravilha. Posso dar um ESC aqui, sair, continuar navegando, posso desselecionar assim, tirar o highlight aqui, tudo bonitinho. Se eu quiser agora fazer o comando de substitute, o S, é só eu colocar lá o S, aí eu posso usar os dois, por exemplo, eu posso selecionar só esse trecho aqui, colocar dois pontos, e aí S, e aí também eu posso colocar isso aqui no documento inteiro, no caso, S, e aí eu coloco lá o barra. Percebe que assim que eu coloquei a barra, ele já marcou de novo a palavra realizar, porque foi a última busca que eu fiz. Então, eu posso só ignorar esse primeiro trecho e já substituir realizar por qualquer coisa, percebe? E aí eu continuo aqui, então é só eu ignorar o primeiro trecho, ele vai usar a última coisa que eu tinha buscado antes. Isso aqui também eu acho muito legal aqui do NeoVim. Do Vim em geral, né? Eu falo NeoVim, mas isso é Vimmotion, você vai ter isso eu acho que em todos eles. Outras coisas também, movimentação na horizontal. A gente viu muito movimentação, aliás, movimentação na vertical isso aqui, né? Porque a gente viu muito anteriormente movimentação na horizontal, eu acabei ficando com isso na cabeça. Mas a gente viu muito anteriormente a movimentação na linha. E agora, se a gente for movimentar de cima para baixo, de baixo para cima. Então, movimentação na vertical aqui no caso, tá? Então, a primeira coisa, isso aqui eu acho que não é segredo para ninguém, todo mundo deve saber disso, mas você ir no topo do arquivo, GG. Quero voltar onde eu tava, Ctrl O. Quero ir no final do arquivo, G maiúsculo. Quero voltar onde eu tava, Ctrl O de novo. E eu volto onde eu tava, tá? Esse Ctrl O, Ctrl I também tem umas partes especiais que eu quero falar dele, mas eu tô pesquisando melhor pra falar sobre ele com você, tá? Porque se eu continuar pressionando Ctrl O, eu vou indo em vários locais que eu já fiz algumas coisas, tá? Eu não vou falar dele aqui porque eu não pesquisei nada pra falar disso aqui. Mas igual eu te falei, por exemplo, lembra que eu fui no topo do arquivo, voltei aqui. Fui lá embaixo no arquivo, voltei aqui. Se eu pressionar Ctrl O, ele vai lá, volta no topo, volta onde eu tava, depois, se eu for pressionando, ele vai voltando, dependendo do que eu tinha feito anteriormente. E o Ctrl I também faz o negócio inverso do que eu tinha feito aqui, ó.
Então, olha só, tem muita coisa aqui que eu tava parado aqui. Deixa eu voltar lá, uma outra hora a gente fala sobre isso aqui, porque eu preciso pesquisar sobre isso aqui, como eu te falei antes. Maravilha, se eu quero ir numa linha específica, eu posso, por exemplo, sei lá, eu quero ir na linha 10. Eu digito 10 e G maiúsculo, eu caí diretamente na linha 10. Ctrl O, eu volto na onde eu tava anteriormente, beleza? Então, o número mais G maiúsculo, você vai pra linha onde você colocar o número ali. O problema disso aqui é que eu tô, tá vendo, com a numeração de linha relativa. E aí o que acontece aqui, né? Eu não sei qual que é a linha, por exemplo, eu não sei qual é essa linha aqui, mas eu sei uma outra coisa que eu posso fazer, eu acho que eu comentei isso com você na outra aula. Eu tô na linha 68 e eu quero ir 10 linhas pra cima. Eu pressiono 10J, e aí eu vou 10 linhas pra cima. Nesse caso, se eu quero ir 10 linhas pra baixo, 10K, e aí eu vou 10 linhas pra baixo, quero voltar 10 linhas pra cima, 10J. Então é o número, no caso, eu falei invertido aqui pra você, tá? Ó, o J vai pra baixo. Então, nesse caso específico aqui, se eu digitar 10J, eu vou 10 linhas pra baixo. 10K, 10 linhas pra cima. Desculpa a inversão aqui no caso. Eu sempre troco o H e o L com direita e esquerda e sempre troco o J e o K quando eu tô falando de ir pra cima e ir pra baixo aqui no caso. Eu sempre inverto essas coisas aqui, tá? Mas graças a Deus o dedo não erra, pelo menos isso aqui, né? Ok, então de linha a gente já viu. Agora, mover o buffer aqui, né, e manter o cursor no mesmo local também é interessante. Se eu pressionar Ctrl E, o buffer vai subindo e mantém o cursor no mesmo local. Só que eu cheguei num ponto ali que eu fiquei movendo o buffer, mas o cursor não tinha mais pra onde ir. Por quê? Aqui, ó, tá vendo que o meu cursor não passa daqui? Porque eu configurei o NeoVim pra ele não ir no topo. Então, tá vendo que eu vou subindo ali, ó? Ele não bate nunca no topo, a não ser que acabe o arquivo. Então, por isso que isso aconteceu ali, tá? Então, se eu tentar ir no topo do arquivo, eu sempre vou ficar 3 linhas longe do topo. E pra baixo também eu sempre vou ficar. Mas no seu, se não tiver nada configurado, você vai lá do topo ou lá embaixo aqui, tá? E o Ctrl Y é o inverso do Ctrl E. Então, o Ctrl E move uma linha pra cima, sem tirar o cursor do lugar. O Ctrl Y move o cursor uma linha pra baixo, sem tirar o cursor do lugar. Outras coisas que a gente faz muito também é ZT, no caso, pra eu mover, por exemplo, olha só o que eu fiz. Eu movi o buffer para o topo, para que o cursor ficasse no topo do viewport aqui, do que eu tô vendo aqui. Eu tô chamando isso de viewport, mas eu acho que isso não chama viewport, tá? Mas a parte visual moveu pro topo do arquivo. Se eu quero que ele alinhe ao centro, aqui no caso, ZZ, aí ele alinha ao centro. Se eu quero que ele vá para o final, o cursor alinhe até o final do meu buffer, da onde eu tô vendo aqui, eu vou chamar isso de viewport, porque eu não sei o nome, né? Então ZB aqui, ele alinha para baixo. Então, ZT alinha no topo, ZZ alinha no meio, e ZB a linha para baixo aqui, e isso eu uso bastante, principalmente ZZ. Quando você para no lugar, por exemplo, você chega lá no final do arquivo, lá embaixo, e você quer mover o buffer um pouco para cima. ZZ, ele alinha o buffer ali um pouco para cima. Então, esses aqui são legais também. Outra coisa que você pode fazer é jogar o cursor na primeira linha do que você tá vendo aqui, que eu vou chamar de viewport. Então, H maiúsculo, joga lá na primeira linha. Como eu te falei, o meu tá configurado para não ir até no topo. Então, nesse caso específico, ele ficou 3 linhas para baixo. Se eu colocar M maiúsculo, ele vai pro meio do buffer. E se eu colocar L maiúsculo, ele coloca o cursor na última linha, teoricamente, mas no meu ele fica 3 linhas para cima. Ele não bate no final aqui, tá? Então, isso aqui também é legal. Essas partes aqui, Ctrl D e Ctrl U, move down e up meia página. Então, se eu fizer Ctrl D, ele move, só que tá vendo que o cursor também muda de lugar. Então, eu acho isso aqui um pouco impreciso demais. Eu não uso isso aqui muito, mas eu consigo imaginar um local para você utilizar isso aqui, que é quando você tá buscando, você sabe o formato ali do código, você tá buscando alguma coisa. Então, Ctrl D, você vai descendo. Ctrl U, vai subindo meia página. Ctrl D, desce meia página. E o F e o B é a mesma coisa, só para frente e para trás, porém, uma página inteira. Então, Ctrl F, vai pra frente uma página inteira. Ctrl B, nesse caso específico, eu tenho que pressionar 2 vezes, tá? Porque o meu Ctrl B aqui, ele é o prefixo do Tmux. Então, eu tenho que pressionar Ctrl B e aí Ctrl B de novo. Eu já tava com ele pressionado, ó. Eu já tô com ele pressionado aqui. Então, tem que pressionar agora pra você ver, ó. Ctrl B, tá vendo que, ó, nesse caso aqui, eu não sei por... Ah, tá. Desculpa, gente. Isso aqui que tá me confundindo, ó. Esse negocinho aqui da tela tava me confundindo. Eu não sei se eu tinha pressionado ou não aqui no caso. Mas só pra você entender o que eu tô falando. Se eu pressionar Ctrl B, eu vou nem prestar atenção naquela ação, vai me confundir de novo. Se eu pressionar Ctrl B, L, viu que eu mudei a tela do Tmux? Ctrl B, L de novo, ó. Ctrl B, L, ele volta a tela. Então,
Então, o Ctrl B é o prefixo do tmux. Na hora que eu pressiono, ele fica esperando, o tmux fica esperando algum comando do tmux. Então, se eu apertar, por exemplo, Ctrl B 2 vezes, eu faço prefixo mais Ctrl B, ele envia o Ctrl B para dentro do NeoVim. Então, se você estiver usando o prefixo do tmux igual eu estou utilizando aqui, vai acontecer isso com você também. E aí você vai ter que pressionar Ctrl B 2 vezes. Maravilha, se você quiser saltar entre parágrafos, você pode utilizar a chave aqui. Então, abrir chave vai para o parágrafo anterior, né? Só que ele cai no espaço em branco. Então aqui, ó, por exemplo, ó lá, ó, ele cai no espaço em branco do parágrafo anterior e a chave, fechando a chave, vai para frente. Abrindo a chave para trás e fechando a chave, vai para frente aqui. E outra coisa não menos importante é a porcentagem aqui. A porcentagem é bem legal porque ela faz um match encontrando o próximo, a coisa que fecha aquilo. Por exemplo, se eu tô em chaves, eu tô na chave de abertura e eu pressiono porcentagem, ele encontra a chave de fechamento. Se eu tô no colchete, ele encontra a chave de fechamento. Por exemplo, ali, ó, naquela palavra exemplo, se eu pressionar o porcentagem, ele vai para o fechamento ali do meu colchete, né? Se eu pressionar de novo, ele vai para a abertura do colchete. Então, ó, nesse caso aqui, se fosse parênteses, a mesma coisa, ó. E chaves também, tá? Eu não testei com outras coisas isso aqui, mas aí você pode combinar isso com alguma coisa. Por exemplo, se eu for lá para abertura, pressiono V para o modo visual, eu posso pressionar o porcentagem encontrando o outro fechamento para eu fazer determinada coisa aqui, ok? O nosso último trechinho do vídeo aqui, a gente vai falar sobre o seguinte aqui, copiando, cortando e colando. Esse copiando, cortando e colando, eu só coloquei aqui para me te mostrar um pouquinho aqui coisas que eu tenho feito ultimamente, que é mexer um pouco nos registros aqui, no caso, mexer quando eu copio e colo algum código, por exemplo, às vezes eu quero colar e mover o cursor para um lado do que eu colei, ou deixar o cursor no começo do que eu colei, ou eu quero às vezes resselecionar o que eu acabei de colar. Então esses trechinhos aqui eu acho interessante pra gente. Então é o último aqui que a gente vai falar nesse vídeo. O D, você sabe, né? O D ele é usado pra apagar. Então D apaga alguma coisa. Por exemplo, se eu selecionar esse vai e dar um D, ele apaga esse vai. Se eu der um D e W, por exemplo, ele já apaga esse vai aqui de uma vez, tá? Às vezes eu faço a seleção primeiro, só pra você ver o que eu tô fazendo. Mas o que acontece? Quando eu faço isso aqui, D e W, o que aconteceu aqui agora? Além dele ter apagado isso aqui, ele salvou isso no registro lá. Isso quer dizer que o meu primeiro registro, o vazio aqui, ficou com a palavra que eu acabei de apagar ali. Isso pode ser usado para eu colar com P em algum lugar. Então, eu colei com P ali, depois do cursor, aliás, e se eu utilizar P maiúsculo, eu colo isso que está no registro vazio antes do cursor. Então, P minúsculo depois do cursor, P maiúsculo antes do cursor. Maravilha, mas não é nem sobre isso que eu queria falar com você, era sobre o registro. O que é o problema disso aqui? Imagine que eu cortei aqui, DW, a palavra vai. Eu cortei a palavra vai e eu quero colocar ela em cima da palavra para. Se eu colar a palavra vai em cima da palavra para, como eu fiz aqui anteriormente com P, normal, o que vai acontecer? Se eu for lá no reg novamente, a palavra para substituiu a palavra vai que estava aqui. Se eu quisesse que a palavra vai continuasse aqui, eu teria um problema aqui agora. Porque toda vez que eu apagar alguma coisa ou que eu editar algum trecho de texto aqui no NeoVim, esse registro vazio vai ser substituído aqui. É como se eu estivesse sempre cortando ali, né, ao invés de sempre apagando. Então isso pode ser um problema, tá? Uma forma de você contornar isso aqui é você fazer da seguinte maneira. Se eu der um DW nessa palavra vai, eu apaguei a palavra vai. Aí eu seleciono a palavra para, ao invés de eu dar P para colar em cima da palavra para, eu dou P maiúsculo. E aí ele cola em cima da palavra para ali no caso, mas ele não substitui o que estava ali no registro vazio. Então vai continuar ali. Então essa é uma táticazinha que você pode utilizar. Ao invés de você utilizar direto P maiúsculo, você vai lá e seleciona a coisa e põe em cima daquilo com P minúsculo. Aliás, você vai lá e seleciona a coisa e cola com P maiúsculo em cima daquela coisa que você não substitui. Não substitui os registros, desculpa. Mas uma outra coisa que você pode fazer é salvar isso no registro. Então, por exemplo, eu vou pular aqui algumas coisas, tá? Só para você entender. Suponha aqui, ó, que a gente já fala de duas coisas ao mesmo tempo. Esse DD apaga uma linha inteira, né? Então suponha que eu queira apagar essa linha inteira, mas ao invés de apagar ela inteira e salvar naquele registro vazio, que pode ser substituído a qualquer momento que eu fizer alguma coisa aqui, eu posso salvar isso em algum dos registros, ó, reg, eu posso salvar em alguns dos registros com letras aqui. Então tem letras de A a Z que eu posso salvar coisas aqui. Isso fica em memória. Quando eu quiser colar, eu só uso o que está em registro aqui. Então vamos pegar o A aqui, ó.
O A não, porque já tem ali. Vamos pegar, sei lá, B. Ó, o B tá com a palavra joga ali no caso, ó. Ao invés de eu apagar isso aqui e jogar no registro vazio, eu vou utilizar essa técnica aqui, que vai ser aspas duplas, a letra que eu quero, que no caso eu quero jogar no registro B, então aspas duplas, B e o comando que vai manipular ali o registro. No caso aqui, DD vai manipular o registro. No meu caso aqui, eu tô no Mac. Se eu pressionar aspas duplas, ele fica aguardando o próximo caractere para ver se ele vai pro acento. Por exemplo, se eu digitar A, esse A vira um A acentuado. Deixa eu tentar te mostrar isso aqui. Aspas, A. Você viu que ele virou um A com aquele acento ali que eu esqueci o nome dele? Então isso entra no NeoVim como sendo esse A e não como sendo o que eu queria. Para contornar isso, eu tenho que dar um aspas duplas, espaço A. E aí isso vira o comando real, tá? Para você é só aspas duplas e o comando se você não tiver com o mesmo problema que eu aqui. Mas aqui, vamos voltar aqui. Então, aspas, no meu caso, espaço ADD. Quando eu fiz isso aqui, se eu fui rápido o suficiente, eu não sei se eu fui muito devagar, quando eu fiz isso aqui, olha o que aconteceu. Não, ó, não fui rápido o suficiente. Eu fui muito devagar, tá? Tem que ser rapidinho isso aqui porque eu tô falando com você, ó. Então vamos lá, de novo. Aspas duplas, espaço BDD. Eu também acho que eu coloquei no outro registro, né? Mas agora eu coloquei no certo. Então, aspas duplas, B e aí DD, ele vai pegar isso e jogar no registro B. Então, se a gente for olhar o registro B, ó, eu tinha jogado no registro A, agora que eu vi aqui. Então, aqui, ó, se ele jogou isso aqui no registro B aqui pra mim, ó, também, mas já tinha jogado antes no registro A, e isso vai ficar salvo ali. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, eu posso continuar manipulando o documento aqui, fazendo o que eu tinha de fazer, apagando coisas, voltando. A hora que eu precisar colar essa linha aqui de novo, ao invés de eu acabei apagando a linha, eu vou no outro lugar só para não ficar confuso. Suponha que eu queira colar aquela linha aqui, tá? E aí eu perdi ela aqui agora, ó. Acabei de fazer isso aqui, se eu tentar dar um P aqui, eu tenho aquele título, né? Eu quero colar aquela linha aqui agora, então o que eu faço? Eu vou acessar o registro B. Então, aspas duplas, espaço para mim, BP. E aí ele cola o que estava no registro B. Isso sempre vai funcionar, vai ficar lá no registro B até você trocar o que tiver lá no registro B. Simples assim. Então eu posso ter alguma coisa no registro A, B, C, D e assim por diante, e eu posso carregar isso em memória. E aí nada do que eu fizer aqui não vai afetar o meu registro, tá? Eu espero que eu tenha explicado isso bem, tá? Não é uma coisa que eu tenho total domínio sobre, então quando eu não tenho tanto domínio, fica mais difícil de explicar, mas eu acho que deu pra entender isso aqui, né? Então D apaga uma coisa, DD apaga uma linha inteira, o Y copia uma coisa, por exemplo, se eu selecionar essa palavra, dá o Y, ele copia, eu posso fazer direto Y e W, já copia a palavra inteira, a gente viu isso antes, e o Y copia a linha inteira. O P cola atrás do cursor, o P maiúsculo cola depois do cursor, mas o P maiúsculo tem um segredinho que se eu selecionar a coisa e colar com P maiúsculo, ele não altera o meu registro. Uma outra coisa que acontece bastante é o seguinte, olha só, se eu der um V e P, eu selecionei tudo isso aqui, eu poderia fazer direto isso aqui, ó, que eu queria fazer, ó, D e P. Eu apaguei tudo isso aqui, né? Aí eu arrependi e vim aqui e colei com P de novo, né? Eu colei esse negócio aqui todo de novo, vou salvar aqui só pra formatar. Quando eu colei, você percebeu que o meu cursor ficou aqui em cima, ó. Vou voltar pra você ver, ó. Colei, o meu cursor ficou logo no topo da coisa que eu colei. E aí eu quero vir aqui embaixo aqui, né? Ao invés de fazer isso aqui, eu posso fazer GP. E aí com GP ele vai pra baixo da onde eu copiei, tá? E aí só uma coisa importante, eu copiei com V maiúsculo, com a linha inteira. Então, é como se eu estivesse pegando o começo da linha, mas isso funcionaria também se eu colocasse lá, sei lá, lá no final da linha, isso aqui, e aí aqui viesse copiasse, ó. Aqui agora eu tô com V minúsculo. Se eu copiasse isso aqui, apaguei. Eu quero colar e quero colocar o cursor no final do que eu colei, GP, no caso, e aí o meu cursor tá aqui no finalzinho de onde eu colei. Então isso aqui é super interessante, eu acho que eu alterei alguma coisa ali sem querer. Então isso aqui é super interessante também, né? Às vezes eu quero que o cursor fique em cima, P. Eu quero que o cursor fique lá embaixo, GP. E aí P maiúsculo ou minúsculo, conforme a gente falou antes. Mas tem uma coisa interessante também, por exemplo, deixa eu dar um D e P de novo, apaguei o parágrafo, colei o parágrafo, no caso aqui, e eu acabei de colar esse parágrafo, e suponha que eu queira manipular isso aqui. Eu posso ir pro final do que eu acabei de colar com o acento grave e o fecha colchete. E aí eu vou no final do que eu acabei de colar. Deixa eu fazer de novo para você ver, ó. Eu vou dar um VIP, você tá vendo que eu tô selecionando, é isso aqui que eu vou apagar e eu vou colar. Então eu vou dar um acento grave e fechamento de colchete. Você percebeu que o meu cursor foi lá pro final, da onde eu acabei de colar? Vou dar um acento grave, abre colchete, volta no começo do que eu acabei de copiar. Então se eu der um V
e aí der um acento grave e um colchete, fecha colchete, ele seleciona o que eu acabei de manipular. E suponha que eu queira indentar o código, ou sei lá, ou tirar a indentação, aí eu perdi a seleção, né, depois que eu fiz a indentação. GV resseleciona, aí eu quero tirar a indentação, e aí, nesse caso aqui, ó, o ponto repete tudo que eu tinha feito anteriormente. Então, muita coisa interessante nesse trechinho, né? Então a gente falou até aqui, né? Isso aqui a gente já falou também, e pra colar, eu não lembro se eu falei pra você pra colar do registro, eu acho que eu falei, mas pra colar do registro, é só você colocar aspas duplas, a letra do registro e o P lá que você escolher, tá? O registro vazio é o registro padrão, todas as operações de D, C e Y vão para o registro padrão. O 0 armazena o último resultado da operação de Y, e aí para você colar seria aspas duplas 0P. O clipboard, se você quiser jogar alguma coisa no clipboard do sistema, você utiliza aspas duplas mais Y, e se você quiser colar do sistema, aspas duplas mais P. E aí, esse aqui eu não tive como testar, porque é para Linux, no caso aqui, então eu não sei nem te falar o que isso faz, tá? Se alguém souber, deixa aí nos comentários pra gente. E também, esse ponto aqui, no caso, é tipo assim, se eu vier aqui e falar, olá, digitei aqui o último texto aqui, né, no caso. Esse registro ali, ó, aspas ponto P, eita, eu tava no modo de inserção. Mas esse registro aqui, ele registra o último conteúdo de texto inserido. Então eu inseri olá ali, no caso eu espero que tenha olá lá. Então se eu der aspas duplas ponto P, aspas duplas espaço ponto P, deixa eu ver nos registros lá que eu não tô vendo. Ah, tá vazio ali, deixa eu colocar de novo, ó. Olá. Coloquei, ó, o último registro de texto ali que eu coloquei, né? Se eu der aspas duplas ponto P, eu tenho o último registro do que eu fiz anteriormente. Então se a gente olhar lá no reg, ó, no caso, tá lá, agora ficou outra coisa ali, porque eu devo ter manipulado o arquivo ali, alguma formatação, tá? Mas é basicamente isso aqui também eu não uso muito, tá? O que eu uso dessa parte que eu acabei de falar muito aqui é o registro, para eu registrar alguma coisa qualquer, colar alguma coisa qualquer, e esse trecho todo aqui de cima. Daqui até lá em cima eu utilizo tudo aqui. E aí o restante, isso aqui também, né, claro. Mas o restante aqui para baixo, o 0, mais o asterisco e o ponto, eu não utilizo essas coisas aqui, tá? Posso pesquisar melhor pra você e falar sobre isso aqui com você em próximos vídeos, beleza? Mas é isso, a gente chegou no final desse arquivo. Meu Deus, custei chegar no final desse arquivo aqui. Fala aí nos comentários se você quer mais vídeos sobre isso aqui, que eu posso trazer mais vídeos sobre isso pra você também, beleza? Então, beijo, me liga!